Aleluias, a paz do Senhor. Vocês estão felizes de verdade, gente? Amém, glória a Deus por isso. Eu quero te convidar, já para você abrir a sua Bíblia comigo, em dois textos sagrados. O primeiro se encontra em Isaías, capítulo de número 35, e depois em Esther, capítulo de número 1. Os músicos podem me ajudar? E eu quero aqui, enquanto você encontra, primeiro agradecer a Jesus por estarmos aqui. Eu digo que eu sei, irmãos, que eu não mereci estar aqui, né? A gente olha as pessoas, a gente não sabe a história, mas eu sei que se eu estou aqui é porque o Senhor tem sido bom. Ele é Deus de surpresas e Ele faz por nós infinitamente além daquilo que nós poderíamos imaginar e pensar. E é só por isso que nessa noite Ele me dá a oportunidade de, mais uma vez, ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Eu quero aqui agradecer de forma muito especial ao pastor Vilmar. Deus abençoe, pastora Maria Helena. Que alegria a gente estar junto. A gente já se fala há tanto tempo no WhatsApp e deu certo, né? E ela, tão especial para mim, se tornou assim, né? Que o convite dela foi irresistível e inegável. E eu tive que pedir liberação, porque eu não saio dia de domingo. Domingo eu estou na minha igreja. Mas não sei o que aconteceu. Aí Deus tocou no coração do meu marido também e deixou eu vir. Então eu vim. Então eu estou aqui. Glória a Deus. E eu quero aqui agradecer de verdade a Deus pela vida de vocês. Você pode dar uma salva de palmas para os seus pastores? Não, gente, com vontade. Faz direito. Oxi. Eu sempre falo isso porque às vezes a gente fica tão animado de receber uma visita. E é bom, eu sei, né? Gente diferente e tal, mas quem paga o preço pela vida de vocês são eles. São eles que se doam todos os dias por vocês. São eles que oram por vocês. São eles que sofrem retaliações em casa por comprar guerras que não são deles. Então nunca se esqueçam disso. É muito bom receber visita, mas melhor ainda é ter pastores que amam vocês, que cuidam de vocês. Esse é o maior presente que uma igreja pode receber. A visita vem e vai, mas o pastor é que fica, é que zela, é que cuida. Então eu quero agradecer a Jesus pela vida deles. Eu não posso deixar de fazer menção das minhas duas amigas que ministraram aqui antes de mim. Eu estou numa prova, irmãos, porque primeiro a missionária Erinete, aí eu ouvi, porque eu não estava aqui, mas eu estava ligada de casa ouvindo vocês, tanto que eu vim combinando. Esse está melhor? Você me promete? É? Tenho dúvidas. Você melhora esse aqui, porque aquele estava melhor. Então eu ouvi a missionária Erinete, aí eu ouvindo a missionária Erinete, eu falei, esquece que eu não posso pregar a mesma coisa que ela, que não vai dar certo. Aí hoje de manhã a missionária Rosita esteve aqui, duas grandes mulheres de Deus, mulheres compromissadas com a palavra, que têm um testemunho de vida. Então estar aqui realmente é uma missão de continuar, né? E finalizar aquilo que Deus já começou através da vida delas. Eula também, muito bom estarmos juntas mais uma vez. A gente se conheceu lá em Patrocínio, interior de Minas. Estamos juntas aqui agora no Goiás, que é no Goiás, né, gente? Não é em Goiás não, né? É no Goiás, não é? Estou falando certo? Eu falava errado até vir aqui, agora eu aprendi, agora eu não erro mais. Então é muito bom estar aqui. O Hugo também, o esposo da Eula, Deus abençoe. Aqueles que cuidaram de nós, que nos trouxeram, muito obrigada pelo carinho, Deus abençoe vocês. E antes da gente ler, deixa eu só te falar uma coisa. Eu sou alguém como você. Eu costumo dizer que às vezes a gente acumula algumas funções ao longo da vida, mas o título mais importante que a gente tem é aquele que ninguém pode tirar de nós. Nós somos filhos de Deus. Você pode perder cargo, você pode perder posição, você pode perder cadeira, função, isso tudo podem tirar de você. Mas isso ninguém tira de você. Você é filho, eu sou filha. Então eu estou aqui junto com você assim, eu sou uma filha assim como você é. Eu sou a esposa do pastor Daniel, que está lá na nossa igreja em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. E eu digo isso sempre porque às vezes a gente fala coisas que parecem desnecessárias, mas são intencionais. Embora eu ministre a palavra, eu entendo que o meu maior ministério é estar ao lado do meu esposo. Então eu realmente não saio dia de domingo, a não ser em situações muito excepcionais, porque como a palavra de Deus diz, mulher tem uma missão e a missão dela é ser submissa. E ser submissa não é aquilo que muitos entendem, mas ser submissa é estar debaixo da mesma missão.
Então, não existe a possibilidade de um casal, um ter uma missão e o outro ter outra diferente. Tem alguma coisa errada. Então, eu falo isso para você entender que, assim como você, eu sirvo na igreja local, eu cuido do que tiver que cuidar, eu faço o que tiver que fazer na igreja. Ontem, nós estávamos no nosso retiro de jovens e eu passei a tarde fazendo brigadeiro para os jovens. Amém, glória a Deus, aleluia. Brigadeiro e mousse de limão, porque eu queria fazer uma surpresa para eles. Então é isso, a gente está aí para isso. A gente é servo de Deus e servo de Deus faz o que tem que ser feito. E pela graça, pela misericórdia, o Senhor tem me dado a oportunidade de ministrar a palavra. Eu também sou mãe do Daniel, que faz 5 anos semana que vem, e mãe da Mariá, que faz 10 anos daqui a 2 semanas. São meus 2 milagres, eu não podia gerar, mas Deus me deu 2 milagres que estão lá em casa. E eu falo que não dá para viajar com eles, porque é tanta unção, tanta glória, tanto poder de Deus, que se eles vêm, entendeu? A igreja fica repleta disso. Entendeu? Que eles saem pela igreja, profetizando, vocês já entenderam o mistério, né? Mas glória a Deus, porque estão cheios de saúde, e isso é sinal de que Deus está trabalhando na vida deles. Você encontrou o texto? Esther, eu vou começar por Esther, capítulo de número 1. Eu vou ler 3 textos e você vai ficar um pouco sem entender, não tem problema, a gente vai se encontrar ao longo da mensagem. Mas são 3 textos para te situar em 3 personagens importantes que a gente vai falar nessa noite. O primeiro deles está em Esther, capítulo 1, verso de número 12, que diz assim: Porém a rainha Vaxi recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Agora Esther, capítulo de número 2, verso de número 17. Diz assim: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Esther. Vaxi, gente, é isso. Vocês estão prestando atenção, foi de propósito. Esther, capítulo de número 5, versos número 14, diz assim: Então lhe disse Zeres, sua mulher, ou melhor, mulher de Amã, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Isaías, capítulo de número 35, verso de número 1, diz assim: O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também se alegrará e exultará. Eu queria que você me ajudasse, você falasse para quem está do seu lado. Existe uma promessa para você. Fale para ele, fale para ela. A promessa é que você vai florescer, mesmo no deserto. Se você acredita nisso, dá glória a Deus, tome o seu lugar adorando a Jesus. A gente vai fazer um combinado, irmãos, que toda vez que eu beber água, vocês dão glória a Deus, pode ser? A minha voz está muito ruim, eu preciso de ajuda, então a igreja tem que me ajudar. Então toda vez que eu beber água, o que vocês fazem? Vou testar. Muito bem, deu certo. Eu quero começar, e entenda, a gente vai precisar passear um pouco na palavra hoje, para que a gente entenda tudo aquilo que Deus quer falar conosco. O último texto que lemos está em Isaías, capítulo 35. E nós sabemos que Isaías, ele é um profeta, um dos profetas mais importantes que a Bíblia vai trazer para nós. Nós sabemos que Isaías, ele vai profetizar no reino de Judá, e o tempo dele de profecia é muito grande. A maioria vai pacificar que durante 54 anos ele exerceu o seu ministério profético. Ele profetiza durante o reinado de 4 reis. E eu sei que você já sabe disso, mas só para te lembrar, esse era um período difícil da história, um período de apostasia, um período de infidelidade.
E é por isso que o livro de Isaías, como a maioria dos livros proféticos, ele vai trazer muitas mensagens de juízo, muitas mensagens de advertência e de juízo. Mas o livro de Isaías, ele não é feito só de exortação. Isaías é conhecido, e todos nós sabemos disso, como o profeta messiânico, porque é Isaías que vai profetizar lá no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. E é interessante pensar que nós estamos falando de um período de apostasia, um período de infidelidade. E mesmo assim, Deus já está fazendo promessas. Deus está fazendo uma promessa de que enviaria um consolador, de que enviaria aquele que seria o Redentor, aquele que era ungido de Deus, que iria estabelecer um reino eterno que não ia mais acabar. É verdade que ao longo do livro de Isaías há muitas promessas também. E eu quero que você pare um pouco aqui para abrir um parênteses e preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu não sei se você, assim como eu, fica um pouco curioso com isso. Mas todas as vezes que eu leio livros proféticos e Deus faz promessas no meio desses livros em períodos tão difíceis e de tanta apostasia, eu preciso concluir que não dá para entender a misericórdia de Deus. Eu vou dizer de novo. Não dá para tentar entender a misericórdia de Deus. Porque desde o Éden, Deus age com misericórdia. Desde o Éden, Deus está fazendo vestes para cobrir a vergonha de Adão que pecou e errou contra Deus. Mas o próprio Deus, pela sua misericórdia, faz questão de intervir para proteger quem contra Ele mesmo pecou. A misericórdia de Deus não pode ser entendida. E embora esse não seja o tema da mensagem, eu preciso liberar isso porque o Espírito Santo me incomodou a falar e me direcionou a falar. Não tente entender a misericórdia de Deus sobre a vida de alguém. Não se incomode quando Deus mudar a história de alguém que aos seus olhos não merecia ter uma oportunidade. Não fique chateado quando Deus faz essas coisas. Não aponte o dedo para condenar alguém sobre quem Deus está estendendo a misericórdia dele, porque você não sabe se amanhã não é você que vai precisar da misericórdia. Você não sabe se amanhã não é você que vai precisar desse olhar misericordioso do Senhor. Então entenda que o livro de Isaías, embora devesse ser apenas um livro de juízo, consequências e condenações, é um livro que está recheado de promessas. E isso aqui já precisa fazer a gente entender que Deus não faz promessa porque a gente merece. Deus não faz promessa porque a gente é bonzinho. Deus faz promessa porque Ele é bom. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente merece, é porque Ele é bom, Ele é misericordioso. É por isso que Ele faz e cumpre promessas na nossa vida. E Isaías 35 é um desses textos que traz uma promessa. E qual é a promessa que nós acabamos de ler? Ele vai dizer: o deserto vai florescer. Haverá flores no meio do deserto. E isso é uma promessa muito poderosa. Porque todo mundo aqui sabe que deserto é um lugar difícil. Todo mundo aqui sabe que um deserto é um lugar inapropriado para viver, quanto mais para florescer. Deserto é difícil porque as condições climáticas são desfavoráveis. Deserto é difícil porque os recursos disponíveis são escassos. Então é muito difícil sobreviver num ambiente desfavorável tendo poucos recursos para isso. Portanto, estar no deserto por si só já é difícil, sim ou não? Atravessar um deserto já é difícil. Sobreviver a um deserto por si só já é uma ação difícil. Mas entenda que a gente está olhando para a Bíblia, para o texto de Isaías, capítulo 35. E a promessa do Senhor para mim e para você não é que a gente vai sobreviver ao deserto. A promessa é que nós vamos ser capazes de florescer no deserto. A promessa não é, olha, você vai chegar arrastado, você vai chegar se arrastando, não. Há uma promessa superior. A promessa não é de que eu sobreviva, a promessa é de que eu floresça no deserto. O que nós precisamos entender é que o que a palavra está nos prometendo, preste atenção nisso, é que a nossa capacidade de florescer não depende do ambiente. Não depende de circunstâncias favoráveis.
Nós não florescemos porque as condições são boas, porque o solo é bom, ou porque tudo na nossa vida está perfeito. Não, se é assim, qualquer um consegue. O que nos faz florescer não são as circunstâncias e o ambiente, mas é a nossa dependência do Senhor. Entenda você, principalmente as mulheres que ao longo desses dias receberam tantas palavras e eu compartilhei com vocês, eu ouvi as palavras. Entenda que você talvez tenha entrado aqui do primeiro dia se arrastando, sobrevivendo, talvez rastejando, e você ouviu tantas palavras poderosas, mas isso precisa ficar gravado no seu coração. Deus nunca disse que você não ia passar no deserto. Deus nunca prometeu que não haveria desertos no seu caminho. Deus nunca prometeu que não haveria dias difíceis na sua história. Deus nunca te prometeu isso. Mas há uma promessa de que mesmo nos dias difíceis, de que mesmo nos dias desfavoráveis, que mesmo nos dias que parecem inapropriados, eu e você fomos chamadas para florescer. A promessa é boa? É. Mas eu gosto de pensar, gente, eu gosto de botar vocês para pensarem. Embora haja essa promessa, me responda: todo mundo consegue florescer no deserto? Não. Pare e pensa, eu vou dar alguns exemplos, você vai conseguir lembrar. Você vai ver que muitas vezes nós estamos no mesmo ambiente. Temos pessoas vivendo realidades parecidas, mas a forma como elas reagem a isso é totalmente diferente. Você pode pegar duas mulheres que enfrentaram um divórcio indesejado. Uma delas vai se afundar, a outra vai ressignificar e conseguir fazer disso um testemunho. Você pode pegar duas pessoas enfrentando uma enfermidade. Uma delas vai se isolar e vai desistir de viver, e a outra vai continuar confiando no Senhor. E muitas vezes a gente vai orar por ela e na verdade é ela que consola a gente, porque a fé dela é tão grande, que mesmo passando no deserto, ela não perde a capacidade de dar frutos, de florescer. Você vai pegar duas mães, dois pais que estão com seus filhos desviados e fora da igreja, e vai ter um que vai estar desanimado, já não ora mais, já não crê mais, mas vai ter outra que todo dia vai entrar no quarto e vai profetizar: meu filho é bênção, minha filha é bênção, é só tempo, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Entenda, o ambiente pode ser o mesmo, mas a forma como a pessoa vive no ambiente é totalmente diferente. Porque eu repito, o que define não é o lugar, o que define é o seu posicionamento. O que define como você vai viver no período difícil não é o lugar que você está, mas é como você se posiciona. E se tem um livro que mostra isso pra gente, é justamente o livro de Esther. É justamente o livro que leva o nome de Esther, porque esse livro é um livro curioso, a gente sabe. Nesse livro o nome de Deus não é citado. Mas apesar disso, Deus está agindo em todos os momentos. Vou dizer de novo. Nesse livro o nome de Deus não é citado. Mas apesar disso, Ele está agindo em todos os momentos, orquestrando todas as circunstâncias. E isso aqui é para a gente entender que mesmo que a gente não veja, que mesmo que a gente não escuta, que mesmo que a gente não consiga tocar, Ele continua agindo. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver, Ele continua agindo. O livro de Esther, embora leve o nome de Esther, não conta a história de apenas uma mulher, mas conta a história de 3 mulheres. Conta a história de 3 mulheres que vivem no mesmo local, que estão na mesma cultura, que lidam com adversidades próprias do seu tempo, mas elas vão reagir a isso de forma completamente diferente. A primeira delas, capítulo 1, Vasti. A segunda delas, a história começa no capítulo 2 e invade o livro inteiro, Esther. A terceira dela, Zezeres, capítulo 5, nós lemos. E embora elas estejam vivendo o mesmo território, o mesmo ambiente,
elas vão colher resultados muito diferentes. Por causa do quê? Por causa do seu posicionamento. Escute o que eu vou dizer para você. Promessa sem posicionamento não tem resultado. Eu sei que eu estou dizendo não é bom de ouvir. Mas a gente tem escutado muita coisa por aí que se diz por palavra que não é palavra de Deus. Promessa sem posicionamento não traz resultado. Deus te faz promessas, mas você vai ter que se posicionar. Você vai ter que saber como agir. Porque todo mundo quer ter coroa na cabeça, todo mundo quer ser Esther, todo mundo quer florescer. Mas muitas vezes, o nosso posicionamento é como um posicionamento de Vasti. É como um posicionamento de Zeres. Deus está dizendo, olha, não dá. Não dá para ter a honra que Esther teve, não dá para ter a coroa que Esther teve, não dá para florescer como Esther. Se o seu posicionamento não é como o dela, se o seu posicionamento é como o de outras pessoas que ao invés de florescer, murcharam no deserto. Eu preciso da sua atenção aqui só para a gente resumir a história do livro de Esther em 2 minutos. Você está comigo? Vocês estão aí? Você sabe que essa história se passa no reinado de Assuero. O livro começa dizendo que ele dá uma festa que dura 180 dias. E que no final dessa festa ele faz uma outra festa dentro da festa de 7 dias. E é dentro dessa festa que ele manda Vasti vir até ele, porque ele quer apresentá-la, mas ela vai dizer, não, eu não vou, eu não quero ir. Ela se nega, ela se recusa a atender o comando do rei. Porque ela se recusa, os conselheiros do rei vão dizer, olha, não dá, ela precisa ser retirada. Porque se o senhor não fizer nada, todas as mulheres vão achar que também podem desonrar os seus esposos. E é por conta disso que Vasti começa a história sendo rainha e termina a história sendo retirada do seu cargo. Quando ela é retirada, abre-se o concurso para a nova rainha, nós sabemos disso. Mulheres jovens, virgens, vão ser colocadas para serem selecionadas e dentre elas está a segunda mulher dessa história, que é Esther. Esther aparece, ela é de origem judia, ela é órfã, criada por seu primo Mardoqueu. E ela então, dentre muitas, vai se apresentar e ela vai agradar ao rei mais do que todas. E ele vai fazer dela rainha em lugar de Vasti. Até aí a história de Esther parece perfeita, sim ou não? Eu falo que a Disney pensa que criou os contos. Mas Deus criou primeiro. Porque a história de Esther é a história que parece perfeita, de uma menina órfã, judia, sem nenhuma expectativa, que vai ocupar o cargo mais importante daquele reinado no seu tempo. Até aí está tudo muito bem, mas a gente sabe que no meio da história se levanta um homem chamado Amã. Amã, ele é, dentro do reinado, o primeiro-ministro. A segunda pessoa mais importante, abaixo apenas do rei. E ele tem raiva de Mardoqueu, primo de Esther, aquele que a criou como filha. Porque Mardoqueu, como judeu fiel a Deus, não se dobra a Amã, porque entende que se dobrar e se prostrar é somente ao Senhor. Você sabe a história. Amã, revoltado, ele não vai apenas querer se vingar de Mardoqueu, mas ele vai convencer o rei a fazer uma ordem para matar todos os judeus. Mardoqueu chega então para Esther, conta para ela o que está acontecendo. No primeiro momento ela diz, olha, não há nada que eu possa fazer, mas depois de ouvir uma palavra de Mardoqueu, ela muda e ela diz, quer saber, eu vou falar com o rei. A gente lembra disso. Ela se apresenta diante do rei. O rei estende o cetro para ela e fala, olha, o que você quiser, você pode me pedir. Ela diz, olha, eu não quero nada. Eu quero apenas que você vá jantar na minha casa e que você leve comigo Amã, o seu amigo, esse tão querido, leva Amã lá em casa. Eles vão. Quando ele chega no jantar, ele pergunta de novo, e aí, Esther, o que você quer? Ela fala, não quero nada. Eu quero apenas que você venha jantar aqui de novo. E Amã sai daquele jantar se achando, ele já se achava. Mas depois, você pode ler com calma. Ele sai achando que ele é o máximo e ele chega em casa. E quando ele chega em casa, seus amigos estão lá e sua mulher está lá. Como é que é o nome dela? Zeres. Quase ninguém fala dela. Mas ela também está no livro de Esther. Ele encontra Zeres e fala para ela, olha,
eu estou sendo honrado, eu já conquistei tudo, mas enquanto eu não acabar com Mardoqueu, eu não vou ficar alegre. E aí ela, esposa, vai abrir a boca para dar um conselho. Qual é o conselho que ela dá? Faz uma forca bem alta, para você matar o seu inimigo. Ele faz. Naquela mesma noite, o rei perde o sono, pega o livro das crônicas e descobre que Mardoqueu havia salvado ele de uma conspiração e nada havia sido feito. Ele decide honrar Mardoqueu. E no dia seguinte, quando eles chegam no jantar, mais uma vez, diante de Ester, aí sim Ester vai revelar o que estava acontecendo. Aí sim ela vai pedir uma intervenção ao rei. E você sabe o que acontece. O rei libera um novo decreto que vai salvar o povo. Mas a consequência não é apenas essa. É que aquele Amã que foi para casa pedir conselho para a mulher dele, e ela aconselha a fazer uma forca. Esse mesmo Amã vai ser enforcado na forca que a sua mulher mandou construir. E não apenas ele vai ser enforcado, mas todos os seus filhos vão morrer da mesma forma. Vocês estão comigo, gente? Eu preciso contar a história para te situar aonde estão essas 3 mulheres dentro da história. E para você poder parar e entender o quanto a gente pode aprender com essas mulheres. Porque enquanto Ester vai nos ensinar como a gente pode se posicionar para realmente florescer, ainda que estejamos em ambientes desagradáveis, Vasti e Zeres são um exemplo daquilo que eu e você não podemos ser. Olhe para Vasti. Vasti recebeu tudo que alguém poderia querer para florescer, para se destacar. Ela tem posição, ela tem poder, ela tem honra, ela tem a coroa na cabeça, mas ela vai perder. E ela vai perder por quê? Porque ela não tem autocontrole. Ela não tem autocontrole. A gente não consegue saber exatamente qual é a motivação pela qual ela se nega a atender a ordem de Assuero. Mas uma coisa a gente pode entender. Ainda que a intenção dela fosse boa, como alguns dizem que ela fez isso porque ela não queria atender aos caprichos do rei, pode até ser que a intenção dela tenha sido boa. Mas olhe para cá, não basta ter boas intenções. É preciso ter prudência. É preciso saber a hora e os limites daquilo que podemos fazer. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Vasti estava na sua própria festa. Ela estava fazendo o seu próprio banquete quando o rei manda ela parar e ir para a festa dele. E ela diz, não, eu não vou parar a minha para ir na sua. Eu não sei se você consegue pegar o que está aqui. Só que a verdade é que Vasti não sabe honrar quem está acima dela. Vasti não sabe reconhecer a autoridade de quem está acima dela. Ela quer honra na festa dela, mas não sabe honrar a festa de quem colocou ela no lugar que ela está. Ela quer honra naquilo que ela faz, mas ela não sabe honrar quem está acima dela. Ela não sabe reconhecer a autoridade. Grave esse princípio. Quem não sabe respeitar e honrar quem está acima, nunca vai ter autoridade para governar aquilo que recebeu. Quem não sabe honrar quem está acima, nunca vai ter autoridade para governar aquilo que recebeu. Você pode estar olhando para mim dizendo, Laís, eu não entendi, eu te explico. Eu tenho certeza que aqui não tem, mas há lugares que tem. Líderes que trabalham muito para o seu departamento. Mas quando o pastor pede para fazer aquilo que ele quer, a disposição não é a mesma. A dedicação não é a mesma, porque tem gente que gosta de ser honrado naquilo que faz, mas não sabe honrar quem está acima. Mulheres que querem ser virtuosas na igreja, mas desonram seus maridos dentro de casa, desrespeitando, anulando, invalidando a autoridade deles diante dos seus filhos. Nós, como servos de Deus, gente, olha para isso e para e pensa.
O quanto você se esforça para fazer aquilo que é seu. O quanto você se dedica para realizar os seus sonhos. O quanto você investe dos seus recursos, do seu dinheiro, da sua energia, do seu tempo para fazer aquilo que você quer e aquilo que você quer conquistar. Mas e para Deus? Que honra você dá a Ele? O que você dá para Ele? O tanto de tempo que você dá, o tanto dos seus recursos você dá de fato, você honra de verdade, ou você dá para Deus apenas aquilo que sobra? Irmão, dá glória para disfarçar. A gente precisa aprender que não dá para se destacar, que não dá para florescer. Porque se eu perguntar, quem quer florescer, quem quer ser abençoado? Todo mundo quer, óbvio. Mas não dá para viver algumas promessas sem saber se posicionar. E Vasti, ela tinha e ela perde. Porque ela não entende esse princípio. A gente precisa saber honrar quem está acima. E honrar não é bajular, meu irmão. Eu tenho preguiça de gente que bajula. Eu tenho preguiça de gente que gosta de ficar tirando foto, mas que por trás está falando mal. Eu tenho preguiça. Porque honra não é bajulação, honra não é postar foto, honra é de fato comprar briga, entrar na guerra, é de fato entrar na mesma visão, isso é honra. Honra não é aquilo que a gente está fazendo por aí, não é. A gente precisa honrar a Deus, e honrar a Deus não é vir 2 horas de culto na semana, levantar a mão na hora do louvor. Honrar a Deus é entender que aquilo que é dele merece o meu esforço tanto quanto aquilo que é meu. Que aquilo que é para Ele merece a minha dedicação mais do que merece a minha dedicação para aquilo que é meu. Vasti perde o seu lugar porque ela não entende esse princípio. Você vai me ajudar agora. Eu não vou fazer isso muitas vezes, mas 2, 3 vezes só. Olha para sua irmã, para o seu irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele não ficar chateado com você. Pode dar um sorriso, fala assim. Cuidado. Você não pode ser como Vasti. Senão você vai perder a sua coroa. Cuidado, cuidado. Não dá para ser como Vasti. Mas também não dá para ser como Zeres. Zeres também tem posição, ela é a esposa do primeiro-ministro, do segundo homem mais importante do reinado. E além disso, ela é esposa e mãe, e como tal, ela deveria edificar a sua casa. E é interessante porque tem muito homem que não escuta conselho da esposa. Maridos que estão aqui, vou dar um conselho para vocês. Escutem as vossas esposas. Elas têm uma capacidade de enxergar uns negócios que vocês não conseguem. Quando ela fala, levanta a tua orelha e preste atenção, porque tem alguma coisa saindo ali do meio. Pode ter certeza que eu estou dizendo para você. Estou falando para você fazer o que ela está mandando, não, mas pelo menos escuta. Amã é um homem perturbado, obstinado, ruim, vingativo, mas ele escuta a mulher dele. Porque ele chega em casa, ela dá um conselho e ele acolhe o conselho dela. Infelizmente, porque era melhor não acolher nesse caso. E a verdade, gente, é que nesse caso, quando ela abre a boca, ao invés de abençoar e edificar a sua casa, ela está dando o plano que vai matar a sua própria família. Depois de muitos anos de caminhada, os pastores estão aqui e devem me entender. Pode não parecer, gente, mas eu estou há muito tempo na caminhada da igreja. Eu já vi que uma boa mulher muda um homem. Eu já vi muito obreiro bom, mas com esposa ruim que não deu certo. E já vi muito obreiro mais ou menos, mas com esposa top, que o cara voou. Pense bem antes de casar, viu, irmão? Pense bem. Só que nesse caso, Amã é ruim e Zeres é pior ainda. Porque ela vai usar a sua influência para a morte. Ela vai usar a sua influência para a morte. Se ela fosse uma mulher sábia, ela podia ter mudado a história da sua casa.
Se ela fosse uma mulher sábia, ela poderia ter dado um conselho de vida. Quem lembra de Abigail? Casada com Nabal, um homem terrível. Mas na sua sabedoria ela se antecipa e reverte a sentença de morte sobre a casa dela, porque ela agiu com prudência e sabedoria. Mas Eres, ao invés de abrir a boca e dar conselho de vida, ela alimenta o ódio, ela alimenta a vingança, ela alimenta o sentimento detestável que aquele homem tinha. Você vai se escandalizar de mim se eu falar uma coisa? Não, né? Posso falar? Segredo, só pra gente. Ao longo da vida, todos nós, em algum momento, vamos ter vontade de esganar alguém. É verdade ou não é? Todos nós, em algum momento da vida, vai cruzar alguém no nosso caminho que, se a gente pudesse, a gente fazia alguma coisa. Não sou só eu, né? Só que a gente precisa ter posicionamento, de entender que eu não posso deixar os meus impulsos dominarem as minhas ações. E que os meus impulsos precisam ser cativos dos princípios da palavra. Eu não posso ser regida pelos meus impulsos e sentimentos que são contrários à palavra. A minha vida, as minhas decisões, os meus relacionamentos precisam ser regidos pela palavra. E aí a pergunta para você nessa noite é: que tipo de pessoa você é? Em qual grupo você se encaixa? Quando você abre a sua boca, o que sai da sua boca é para apaziguar? O que sai da sua boca é para acalmar, é para produzir vida? Ou você é aquele tipo de pessoa que não tem aqui na igreja? Tem outras igrejas que eu vou. Aquele tipo de pessoa que quer ver o circo pegar fogo. Que abre a boca para alimentar brigas e disputas. Que ainda ajuda a planejar a morte de outra pessoa. Eu estou aqui nessa noite como alerta. Porque quem não sabe se posicionar, porque deixa se levar por sentimentos mesquinhos, ela vai ver o seu marido e os seus filhos morrendo pela obra que ela ajudou a construir. Mas eu vim aqui ser alerta nessa noite. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para liberarmos sentenças de morte sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Não, é o contrário. Ele nos chamou para sermos sábias, para sermos sábios, para abrirmos a nossa boca com sabedoria. Cuidado com aquilo que você está falando. Cuidado com o conselho que você está dando. Vasti e Eres têm tudo para florescer. Mas em pouco tempo elas murcham. Em pouco tempo a história delas acaba. E eu repito o que eu disse para você lá no início: não dá para florescer como Esther, se o seu posicionamento é como o posicionamento dessas duas mulheres. Não dá para ser bem sucedido como ela, se você não imita esse mesmo modelo de comportamento e, ao contrário, imita modelos de comportamento que você deveria evitar. Mas enquanto Vasti e Eres são um exemplo do que a gente não pode ser, Esther, gente. Esther é o exemplo daquilo que uma mulher, um homem, precisa aprender se quiser ser bem-sucedido na caminhada. A gente gastaria muito tempo aqui falando sobre todas as lições que a vida dela traz, não dá. Mas eu quero pontuar algumas coisas com você, para você gravar no seu coração. Você sabe por que Esther consegue florescer mesmo estando em um ambiente totalmente desfavorável onde ela estava? Primeiro, Esther sabe governar a sua própria história. Vocês estão aí, gente? Esther sabe governar a sua própria história. Olhe para cá. Esther não nasceu na família real. Esther não teve uma vida fácil. Ela era órfã, já nasceu no cativeiro. A família dela não voltou quando o cativeiro babilônico acabou. Ela continuou lá. Para piorar, os seus pais morrem. Ela é criada da forma como foi criada. A gente sabe. Há muitas páginas ruins na história dela. Há muitas páginas difíceis na história dela. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando ela tem a oportunidade, quando ela tem a oportunidade,
oportunidade. O tio dela, o primo dela vai virar e vai falar: não abra a boca para contar de onde você veio. Não abra a boca para contar lá no palácio qual é a sua origem. E ela acolhe o conselho e se cala. Sabe qual é a primeira lição que Esther ensina para a gente? Que se a gente quiser ser bem sucedido em ambientes favoráveis, a gente precisa estar bem resolvida e curado para conseguir governar a nossa própria história. Deixa eu deixar isso prático para você. Pare de contar suas dores para quem não precisa conhecê-las. Pare de abrir a sua boca para falar aquilo que não é necessário falar para quem não precisa ouvir. Eu não sei se você já reparou isso, e eu não sei se tem esse tipo de gente por aqui, mas você já reparou que uma pessoa ferida, que não foi curada, que não sabe administrar a sua história, a sua origem, ela tem necessidade de falar das suas dores para todo mundo? Conhece alguém assim, gente? Irmão, se você é assim, eu vou te contar uma coisa: é muito chato. Ninguém gosta de estar perto de alguém que o tempo inteiro só abre a boca para reclamar, que está sempre tendo uma visão negativa sobre tudo que viveu, que está sempre falando repetidamente sobre a mesma coisa, porque não consegue superar, porque não consegue virar a página, porque não consegue entender a própria história, não consegue viver o novo de Deus. Mas pessoas curadas não negam a sua história, não negam. Não negam as suas dores, não negam. Não negam os dias difíceis, não negam. Mas elas sabem que as suas dores são o seu testemunho. Elas sabem que as suas dores são o seu testemunho. E sabem o que convém dizer e quando convém dizer. Era muito improvável que Esther fosse escolhida para ser rainha. Era humanamente impossível que ela, uma menina de origem judia, se tornasse rainha da Pérsia. Mas quando ela tem a oportunidade, ela não abre a boca para boicotar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Eu vim aqui dizer que tem hora que é você mesmo que mata aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu vim aqui dizer que tem hora a gente fala demais e é a gente mesmo que coloca um ponto final naquilo que Deus está querendo dizer, naquilo que Deus está querendo fazer na nossa história. Mas eu vim aqui nessa noite dizer: você precisa aprender a governar a sua história. Você precisa aprender a administrar a sua história, não como um lugar de dor, mas como um lugar de testemunho. Faz assim comigo, ó. Faz forte. Sabe o que é isso? É o Senhor falando para você: para de se vitimizar. Para de achar que você é a mais coitada, você é o mais coitado. Para de achar que tudo de ruim acontece só com você. Para. Se você não sabe, todo mundo que está aqui, todo mundo que está ali, todo mundo que está aqui, todos nós temos dias difíceis. Todos nós temos dias de dor, todos nós temos dias de solidão, todos nós temos dias de enfermidade, todos nós temos dias que a gente acha que não vai dar conta. Mas nós precisamos aprender que a nossa história não é um lugar de dor, não é um lugar de morte, mas é um lugar de testemunho. Eu vim aqui dizer para você, eu vim aqui te lembrar que sim, pode ser que tenha deserto na sua história, sim, pode ser que tenha, mas no meio do deserto tem maná que cai do céu, tem água que sai da rocha, tem coluna de nuvem te protegendo de dia, tem coluna de fogo te aquecendo de noite. É você que tem que escolher o que você vai enfatizar. Você pode reclamar do deserto ou pode escolher e enxergar Deus no meio do deserto e fazer dessa dor o seu maior testemunho. Deus colocou uma palavra muito clara no meu coração, e quando é assim eu faço questão de dizer. Tem gente aqui que precisa rasgar a lista do que deu errado. Talvez isso não faça sentido nem para mim, mas eu tenho certeza que para alguém aqui isso aqui é resposta. Você precisa rasgar a lista do que deu errado.
para de listar. Para de colecionar derrotas. Para de colocar um memorial para cada dor que você teve. Não, 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 não. Deus está dizendo, ei, rasga a lista das dores e começa a escrever a lista dos livramentos. Começa a escrever a lista dos milagres. Começa a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Minha irmã, meu irmão, fala a verdade. Se você olhar para trás, você vai lembrar que teve dia que você achou que ia morrer, que teve dia que você achou que não ia aguentar, sim ou não? Quem aqui já achou que algum dia não ia aguentar a luta que estava passando? Levanta a mão. Deixa eu te contar uma coisa, você está aqui. Não, você não entendeu, eu tinha dado glória. Você achou que ia morrer, mas você está aqui, então não te matou, não acabou com você, não foi o seu fim, não foi o fim da sua história, não foi, você está aqui, então pare de lembrar disso, pare de listar isso como memorial de dor e lembra que lá era para você ter morrido, mas não morreu, pensa que lá era para ter parado, mas não parou, pensa que lá era para ter desistido, mas não desistiu, pensa que lá era para ser o fim, mas não foi. Esther me mostra que para conseguir vencer um ambiente que talvez não seja um ambiente mais acolhedor, eu preciso aprender a governar a minha história e entender. Grave essa frase. O Senhor gritou no meu coração em um momento muito difícil na minha vida. E muitas vezes eu repito essa frase para mim mesma. O Deus que me trouxe até aqui, Ele é fiel para me levar até o fim. O Deus que te trouxe até aqui, Ele é fiel para te levar até o fim. O Deus que te trouxe até aqui, Ele é fiel para te levar até o fim. O Deus que te trouxe até aqui, Ele é fiel para te levar até o fim. O Deus que te trouxe até aqui, Ele é fiel para te levar até o fim. Ele não vai parar a obra pela metade. Ele não é Deus de obras incompletas. Ele não é Deus de projetos inconcluídos, não. O Deus que te trouxe até aqui é fiel para te sustentar, para te dar graça, força, para te levar até o final. Esther ensina que a gente precisa aprender a administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa história. Ela também me ensina muito sobre humildade, porque ela tem a capacidade de ouvir e acolher conselhos. Quando o primo dela fala, olha, não abre a boca, ela não abre. Quando ela está dentro do palácio, a Bíblia vai dizer que todas as meninas que iam se apresentar diante do rei, pegavam tudo o que queriam para ir perante do rei. Mas aí o texto diz, no capítulo 2, verso 13, que Esther era diferente. Enquanto todo mundo pegava de tudo, ela foi ouvir o conselho de quem estava lá dentro. O eunuco do rei chega e fala, olha, não pega tudo, não pega só isso aqui. E o texto diz, ela faz exatamente aquilo que ele ensina. O que é isso, gente? É que ela sabe. Ela tem um coração ensinável. Ela tem humildade. Posso falar uma coisa para você? Se você quer crescer, se você quer florescer, entenda, você vai ter que aprender a ter humildade. Você vai ter que aprender a ter um coração ensinável. Isso se aplica tanto nas nossas relações horizontais. Saber ouvir conselho de pessoas mais experientes. Às vezes a nossa geração mais nova é uma geração difícil de administrar, porque acha que sabe tudo, e eu falo para vocês, jovens que estão aqui, ninguém cresce sem ter humildade de ouvir quem sabe mais. Ninguém cresce sem ter a humildade de saber ouvir quem está acima, quem tem mais experiência. Isso tem a ver com as nossas relações horizontais, mas também na nossa relação com Deus. Porque tem hora que a gente não quer ouvir a voz de Deus, a gente quer fazer aquilo que a gente quer. E aí, quando o nosso coração não é ensinável, Deus repreende. E quando Ele repreende porque ama. Mas a gente resiste e não deixa o Senhor nos mudar. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você, e eu sei, gente, que essa palavra é uma palavra às vezes difícil de ouvir. Que a gente quer ouvir que a gente vai ganhar, que a gente vai vencer, que vai dar tudo certo. Mas não é assim que funciona.
Você quer de fato viver os princípios bíblicos? Entenda. Você vai ter que aprender a ter um coração humilde, um coração ensinável, que sabe ser corrigido, que sabe ouvir conselhos, que não se acha melhor do que os outros, que não acha que por causa da posição que está tem o direito de passar por cima de ninguém. Alguém que sabe que depende de Deus, alguém que sabe que não é nada, que se não fosse Deus não estaria onde está. Conselho do Senhor para nós hoje: engole o orgulho. Engole o orgulho, abaixe esse nariz. Trate as pessoas com o mesmo tratamento que você queria receber. Escute conselhos de quem tem mais experiência que você. Principalmente se submeta a Deus quando Ele estiver te chamando para mudar de posição. Terceira e última coisa que Esther me ensina. Esther me mostra que ela sabe agir no momento de crise. Vocês lembram que eu disse que até determinado momento a história dela era perfeita? Mas aí vem todo esse problema, vem toda essa situação difícil. E quando isso acontece, e ela é confrontada por Mardoqueu, ela toma uma decisão. Ela diz: olha, mesmo que eu tenha que morrer, eu morro, mas eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Escute isso. Quem aqui tem um sonho? Levanta a mão. Quem aqui, humanamente falando, não tem problema a gente querer. Quem aqui tem o desejo de ocupar um lugar que você imaginou, que você sonhou em qualquer área da sua vida? Levante a mão. Posso te contar uma coisa? Deus não coloca ninguém em nenhum lugar à toa. Toda vez que Deus coloca alguém em algum lugar, Ele tem um propósito. Esther foi colocada na cadeira de rainha, mas você acha que Deus colocou ela para quê? Só para ela ter coroa na cabeça? Só para ela ficar bonita, com roupa no palácio? Tem gente que acha isso. Não, eu quero fazer a obra de Deus porque eu quero a minha foto no cartaz. Acorda. Ah não, eu quero tal lugar porque eu quero salário bom. Ei, será que é só para isso que você vai estar lá? Não, a vida com Deus não é assim. Toda vez que Deus coloca alguém em um lugar, é porque Ele tem um propósito. E quando Ele coloca Esther na cadeira de rainha, não é só para ela ter coroa na cabeça, usar vestido bonito e ter uma porção de gente servindo ela, não. É porque Deus tinha um propósito. No momento de crise ela entende: Deus não me trouxe até esse lugar à toa. Deus me trouxe aqui porque Ele tem um propósito. É por isso que ela vai dizer: ainda que eu tenha que morrer, eu morro, mas eu vou morrer tentando fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Ainda que eu sacrifique a minha posição, ainda que eu sacrifique aquilo que eu recebi, eu prefiro sacrificar do que ser infiel ao propósito de Deus na minha vida. No momento de crise, em que ela decide arriscar a própria vida, o que ela faz? Ela vai para o shopping, gente. Ela vai para o shopping. Ela vai tomar café com as amigas. Ela vai postar em direta no Instagram. Ela vai mandar o WhatsApp para alguém? Não. Ela vai convocar um jejum e uma oração. Ela fala: olha, eu vou, mas tem uma coisa. Eu vou jejuar, a minha casa toda vai jejuar e todo mundo da província vai jejuar também. Eu quero 3 dias de jejum. Perceba que Esther, ela entendeu aquilo que vai ser escrito lá em Efésios capítulo 6. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra hostes, contra principados, contra potestades. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra, ela é espiritual. E não dá para vencer guerras espirituais com recursos humanos. Não dá para vencer guerras espirituais com estratégias humanas. É por isso que ela entende: essa guerra é uma guerra espiritual. E eu não vou vencer na força do braço. Não, não, não. Eu vou vencer à base de jejum. Eu vou vencer à base de consagração. Fale para alguém que está ao seu lado. Tenha discernimento. Na hora da crise, discuta menos e ore mais. Discuta menos e jejue mais.
Você está ouvindo o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Rei, tenha discernimento, pare de lutar guerras espirituais com estratégias humanas. Para de perder tempo falando, discutindo, batendo boca, batendo cabeça, quebrando cabeça, se desgastando, quando o que vai mudar essa história não é a força do seu braço, mas é você entender que é tempo de se levantar em jejum, em consagração, em oração, porque só Ele pode nos capacitar com armas espirituais para vencer guerras que são espirituais. Ela entende que para vencer guerras espirituais é preciso usar armas espirituais. E ela entende que no meio da guerra, no meio da crise, em momentos difíceis, não dá para agir com precipitação. Não dá para ser impulsivo. Grave isso. Às vezes você está até certo, mas você perde a guerra porque não tem domínio próprio. Às vezes você está até certo, mas não basta estar certo, é preciso ter domínio próprio. É preciso saber a hora de agir. E isso aqui Esther ensina pra gente demais. Porque, gente, me conta uma coisa, se sou só eu. Mulher ansiosa, sim ou não? Sim ou não? Eu não sei se os maridos vão concordar comigo, mas lá em casa meu marido às vezes fica estressado. Amor, faz isso pra mim. Dá 5 minutos eu tô pedindo de novo. Dá 5 minutos eu tô pedindo de novo. Dá 5 minutos eu tô pedindo de novo. E aí na 10ª vez ele fala, eu já ouvi. Eu já entendi. Eu vou fazer, calma. Só lá em casa que acontece isso, maridos? Tem mais marido aqui para dizer que acontece na casa de vocês também? Porque nós somos ansiosos por natureza. A gente quer tudo rápido. E eu não sei se vocês fazem, porque às vezes eu sou assim. Eu peço, não fez em 5 minutos, eu vou lá e faço. Né? Porque a gente é impulsiva, a gente quer resolver. É por isso que quando a gente vê uma mulher, se fosse um homem fazendo isso aqui, a lição não era tão grande. Mas não é um homem, é uma mulher que naturalmente é ansiosa e quer resolver as coisas no impulso. É Esther que vai chegar diante do rei. Vocês estão comigo, gente? É Esther que vai chegar diante do rei sabendo de toda essa confusão, de plano de morte, de sentença contra o povo. Ela vai chegar diante do rei e o rei vai falar, e aí, o que você quer? E o que ela responde? Quero nada. Quero nada não, só quero que você vá jantar lá em casa. Eu não consigo imaginar isso, gente, é muito difícil. Aí ele chega no dia seguinte e fala, o que você quer? Eu te dou o que você quiser. E ela fala, quero nada. Não quer nada? Não quero nada, querido. Eu quero só que você venha jantar aqui em casa amanhã de novo. Perceba que Esther não tem pressa, ela tem direção. Porque não adianta ter pressa sem direção. Ela não tem pressa, ela tem direção. E lembra lá no início da história o que eu disse? É nessa mesma noite que Amã manda construir a forca. É nessa mesma noite que pela segunda vez ela diz, não, eu não quero nada, só volta. Que vai descobrir lá o plano de Mardoqueu, que vai honrar Mardoqueu. Olha quanta coisa acontece na noite que Esther decide esperar. Vocês estão entendendo isso, gente? Olha quanta coisa acontece na noite em que Esther decide esperar. Agora raciocine comigo, isso aqui não pode ser humano, gente. Esther havia feito uma campanha de 3 dias de jejum. Embora o texto não fale de forma expressa, fica claro que ela não está agindo por impulso, mas ela está seguindo uma orientação de Deus. Ela não está agindo no tempo dela, ela está agindo no tempo de Deus. Ela não está fazendo na hora que ela quer, ela está esperando o tempo de Deus. Ela não está fazendo do jeito que ela quer, ela está fazendo do jeito que Deus está mandando. Ela está controlando os impulsos para se submeter à direção e à orientação de Deus. E é só na terceira. Gente, imagina uma mulher esperar 3 vezes para pedir uma coisa. É só na terceira vez que o rei pergunta o que você quer que ela vai dizer. Mas se ela dissesse antes, talvez o rei não atendesse. Se ela dissesse antes, a forca não estava construída. Se ela dissesse antes, o rei não ia lembrar do que Mardoqueu havia feito por ele. Se ela fizesse antes do tempo de Deus, o resultado poderia ter sido totalmente diferente.
Agora olhe para mim e perceba o nível de autocontrole dessa mulher. Você consegue imaginar o seu inimigo sentado na mesa que você está, na sua casa, na mesa que você preparou para ele, e você podendo pedir o que você quiser e você dizer, não quero nada? Você consegue entender o nível de autocontrole necessário para que Esther ficasse sentada na mesma mesa que Amã e ainda assim esperar o tempo de Deus? Sabe o que eu vim aqui dizer para você? Tem hora que para vencer uma guerra você vai ter que fazer cara de boba. Vou dar um conselho para você. Chega em casa e treina a cara de boba no espelho. Cara de boba, cara de bobo, cara de quem não está entendendo nada. Porque tem hora que para ganhar guerra você tem que fazer cara de bobo. Você tem que fazer de conta que você não está entendendo o que você está entendendo. Você tem que fazer de conta que não está acontecendo o que você sabe que está acontecendo. Tem hora que você tem que engolir, ainda que seja a seco. Mas você tem que engolir, por quê? Porque ainda não é tempo de agir. Porque você tem que esperar a ordem de Deus. Ei, eu vim aqui dizer para você, você quer vencer, não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do seu jeito, não é quando você quer. Se você quer vencer de verdade, você vai ter que aprender a esperar o tempo de Deus. Fale para quem está do seu lado. Na hora da crise, saiba ouvir a direção de Deus. Esther nos ensina, ao contrário de Vasti e Zeres, posicionamento que eu preciso ter se de fato eu quero florescer em ambientes favoráveis. Como é que eu preciso me portar? Como é que eu preciso agir? Como é que eu preciso reagir? E eu termino dizendo aqui, termino mesmo, não é papo de pregador. Eu termino dizendo que essas 3 histórias são o cumprimento, o exemplo prático da verdade estampada no Salmo 92, que foi o tema desse seminário. Vocês lembram que o Salmo 92 diz no verso 7? O homem brutal nada sabe, ele nada entende. Os ímpios brotam como a erva e florescem. Os ímpios florescem, mas para serem destruídos para sempre. Vasti floresce, mas desaparece. Zeres floresce, mas desaparece. Mas o verso 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus e na velhice ainda darão frutos. Porque assim como Esther, quem está centrado em Deus, floresce. Mas não murcha logo em seguida. Floresce e continua dando frutos. Floresce estação após estação, até a sua velhice, continua posicionado, continua no lugar que deveria estar, continua sustentando aquilo que Deus deu na sua mão. Sabe por quê, meu irmão? Entenda uma coisa. Não é difícil chegar, difícil é permanecer. O difícil não é chegar em um lugar, o difícil é ter estrutura para sustentar aquilo que Deus nos deu. Nós estamos nesse dia falando sobre florescer e quando a gente pergunta, todo mundo quer florescer? É claro que sim. Mas flor tem 3 funções. Vocês já sabem disso. Ela tem beleza, aroma e depois dá fruto. Algumas flores só tem beleza e aroma, são flores ornamentais, bem bonito, lindo, isso aqui é lindo. Mas se fosse de verdade, daqui a 2 dias já estava murcho. Se fosse planta natural, não, se for igual a mim, morre em 2 dias, porque eu não sei cuidar. Mas planta ornamental, flor ornamental, a gente tira, é lindo. Mas a gente bota no vaso, aquilo acaba muito rapidamente. Qual é a função mais nobre de uma flor? É quando ela se transforma em fruto. Porque as flores é que dão origem aos frutos. São as flores que vão se transformar em frutos. E aí, sabe o que o Espírito Santo ministrava ao meu coração nessa tarde? Vocês estão aí? Esses dias de conferência foram dias de consolo. Foram ou não foram? Vocês ouviram palavras de renovo, sim ou não?
Ouviram palavras de cura, ouviram palavras de restauração, eu sei que ouviram. Só que tudo isso não vai adiantar se isso não gerar frutos. Nada disso que vocês viveram vai adiantar se isso não gerar frutos. Eu vim aqui declarar e denunciar que nós vivemos um tempo onde muitos amães estão se levantando para destruir a nossa casa, destruir a nossa família, destruir os nossos filhos, destruir a nossa geração, destruir aquilo que estamos fazendo como igreja. E nesse tempo, Deus não precisa de Vachis. Deus também não precisa de Zeres. Deus precisa de pessoas como Esther, que entendem o lugar que estão, que reconhecem Deus agindo na sua história e que nos momentos de crise tem discernimento para se posicionar e agir não de acordo com os seus impulsos, mas guiados pela orientação de Deus. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Mas nessa noite eu não vou orar para que você seja curado nas suas emoções. Isso já foi feito. Eu também não vou curar para que Deus mude o seu cenário. Isso já foi feito. E eu acabei de dizer que Deus não depende de cenários para te fazer florescer. Ele te faz florescer ainda que você esteja no deserto. Eu não vou orar para que você receba a bênção que você quer, ou para que você receba a cura que você precisa. A gente ama isso, mas sabe, não é isso que o Senhor deseja fazer nessa noite. Nessa noite é para pessoas que ouviram a palavra, entenderam a palavra e decidiram: eu não quero ser mais uma, mas eu quero de fato florescer no meu propósito. Eu quero florescer, eu quero dar frutos, eu quero fazer a diferença. Eu não quero, sabe, entrar e sair da igreja sem que nada aconteça, não. Eu quero oferecer a minha vida para que através de mim o Senhor cumpra um propósito. Eu não quero viver preocupada só com a minha vida, mas eu quero fazer a vontade de Deus. A gente vai cantar uma música. Enquanto eles estão cantando, eu quero chamar você para vir aqui à frente. Só você que deseja de verdade oferecer a sua vida para cumprir o propósito de Deus. Você está aqui ouvindo. Eu sei que é uma mensagem longa, uma mensagem para você pensar. Não é uma mensagem para te empolgar, é uma mensagem para te fazer refletir. E nessa noite a pergunta do Senhor é: onde estão aquelas que querem oferecer a vida para fazer a minha vontade, para cumprir o meu ID, para fazer a diferença, assim como Esther fez no seu tempo? Para ser lugar de salvação, para ser lugar de vida, para ser lugar de restauração. Ei, saia do seu lugar, vem aqui. O Senhor precisa levantar uma geração de pessoas posicionadas, gente. A gente precisa voltar a orar, não para ter coisas, mas para que a gente se ofereça para fazer pelo Senhor. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Se você quer fazer a vontade de Deus, se você deseja oferecer a sua vida para dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra o seu propósito, faça a sua vontade. Eu quero falar da tua palavra, eu quero orar por pessoas que precisam de oração, eu quero abraçar quem precisa ser abraçado, eu quero glorificar a Deus no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança. Eu quero ser alguém que faz a diferença. Eu não quero ficar paralisado, preocupado apenas com os meus problemas, não. Eu quero romper, eu quero de fato estar posicionado, eu quero fazer a diferença.
Estenda as suas mãos para cá, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te apresentar cada vida que está no teu altar. Pai, nessa noite eles não estão aqui te pedindo nada. Eles não estão aqui te pedindo bens, eles não estão aqui te pedindo bênção. Eles não estão aqui pedindo cura, não. Eles estão aqui oferecendo as suas vidas para te servir. Oferecendo as suas vidas para fazer a diferença. Pai, eu te peço, levanta em nossa geração homens e mulheres dispostos a doar o seu tempo, a doar a sua capacidade, a doar os seus talentos para fazer a diferença. Pessoas que valorizam mais o propósito do que a coroa. Pessoas que valorizam mais fazer a sua vontade do que sentar em cadeiras importantes, do que estar em posições de destaque. Oh Senhor, eu te peço, derrama sobre eles, derrama sobre elas a tua graça, a tua unção. Senhor, capacita, derrama dons, derrama talentos, derrama habilidades sobrenaturais, derrama coragem, derrama ousadia, derrama, Senhor, derrama força, Pai, porque nós sabemos que enquanto eles fazem a tua obra, o Senhor se levanta e guerreia as guerras que eles não podem guerrear. Enquanto eles se doam por ti, o Senhor se levanta para fazer por eles aquilo que eles não podem fazer. Então eu te peço, Senhor, envia os teus anjos, cerca, protege, guarda, blinda, livra de todo mal, guarda a casa, guarda a entrada, guarda a saída. Mas que tudo aquilo que eles colocarem a mão seja tocado, seja transformado pelo poder do teu nome. Que aonde eles chegarem, ambientes sejam mudados, histórias sejam transformadas pelo poder do seu nome. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. Dá pra entrar. Você pode segurar a mão de quem está do seu lado. Você pode segurar a mão e falar para essa pessoa, fale para ela: Ei, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Ele tem surpresas. O que Ele vai fazer é maior do que você imagina. O que Ele vai fazer vai além das suas expectativas. O que Ele vai fazer vai além da sua capacidade. O que Ele vai fazer não depende de você, mas Ele vai fazer porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é bom. Então declare sobre Ele, declare sobre ela a verdade dessa música, vai. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Quando te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Declare para quem está do seu lado aí, ó. Segure a mão de quem está do seu lado. Vamos lá. Espera aí, vamos lá. Segura a mão de quem está do seu lado. Eu quero ver você profetizar essa verdade. A gente vai terminar com você declarando que essa pessoa que está aí, espírito de temor, mas tem espírito de ousadia. Deus não te deu espírito de temor. Ele não te chamou para ficar parado, sentado na sua zona de conforto. Ele te chamou para operar através da sua vida. Em nome de Jesus.